da EJA, bem-vindos a mais uma aula! Eu sou a professora Joyce Martins, professora de língua portuguesa e esta na verdade, é a nossa aula de número 6 com o seguinte objeto de conhecimento: estudos literários. Detalhando este objeto, nós teremos aí vanguardas culturais. Em especial, vamos dar ênfase aí ao futurismo, não é? E ao cubismo, ok, pessoal? Então, dito isto, vamos iniciar mais uma aula. Muito bem, então, para tratarmos sobre as vanguardas e depois especificarmos cada uma que eu anunciei logo nesta abertura, vamos entender o que essa palavra vanguarda significa, o que ela quer significar dentro do contexto das artes, não é? Primeiro vamos para a origem da palavra, não é? Então nós temos aí a nossa primeira imagem que mostra para nós um pelotão do exército, né? Vamos pensar aí nos pelotões das forças armadas, não é? E existe aquele pelotão que em uma batalha vai adiante, vai na frente dos demais, meio que para abrir caminho, né, naquele processo, daquele conflito. Então, o termo vanguarda vai ter origem justamente aí, nesse ambiente militar. E servia, né, esse termo que origina a palavra vanguarda, esse termo designava a tropa que vai à frente, abrindo caminho para o batalhão que vem mais atrás, né, que vem atrás, que vem depois. Assim, o termo vanguarda, então, vai dizer respeito a um agrupamento específico que desbrava um território ainda inexplorado. Então, olha só, primeira informação interessante, não é? Tudo que é vanguarda é algo de inovador, que vai aí explorar algo que até então não havia sido explorado, não é? E aí, tendo esta concepção em mente, vamos então avançar, porque ok, professora, compreendi. Essa é a concepção no exército, né? Aí, vamos dizer assim, no ambiente militar. Mas e o que isso tem a ver com artes, com literatura, não é? Então, avançando agora e trazendo essa concepção para as artes, para a literatura, os movimentos tipicamente vanguardistas, por sua vez, são aqueles que se colocam publicamente de uma maneira mais, vamos dizer assim, agressiva. Como assim, professora? É aqueles que se colocam, que enunciam publicamente, que pensam a arte de uma forma diferente, que apresentam concepções diferentes sobre como a arte deveria ser a partir daquele momento, tá bom? E, né, eles vão ser mais agressivos, especialmente nessa época aí, né, do início do século XX, porque eles buscavam propagandear suas ideias e colocar em discussão, as convicções que os moviam. Temos que lembrar que essa questão de estar à frente do seu tempo, de apresentar novas tendências artísticas, porque era isso que os vanguardistas faziam, é algo que esteve em muita evidência no início do século XX, né? E, por isso, eles precisavam propagandear as suas formas de fazer arte, as suas inovações e assim por diante. E a sua linguagem, né, a linguagem desses movimentos, dialogava com a velocidade da imprensa e da propaganda, buscando arrebatar o público com sua postura ativa e proclamatória. Então, é a imprensa e é a propaganda do início do século XX, gente. Temos sempre que ter em mente esse recorte temporal e esse ambiente onde esses movimentos vão florear, vamos dizer assim, vão surgir, tá bom? Então, tendo isso em mente de que movimentos vanguardistas trazem inovações, propõem algo que até então não havia sido proposto, não estavam aí, vão explorar algo que até então não tinha sido explorado, temos também que ter uma outra informação em mente, em voga, que é a seguinte:
os movimentos vanguardistas, eles vão sim propor muitas coisas, propor muitas reflexões e muitas inovações. Uma parte disso vai ficar, vamos dizer assim, vai ser praticado efetivamente, colocado em prática nas artes. Uma outra parte vai durar por um tempo e depois não será mais aplicado. E uma outra parte daquilo que é proposto nem sempre vai ser colocado em prática por aquilo que virá depois, tá bom? Então, muitas das coisas que os vanguardistas propuseram acabaram não vingando, vamos dizer assim, não vigorando por tanto tempo, por aqueles que vieram depois e assim por diante, certo? E aí, então, essas nossas reflexões sobre o que é a vanguarda, o que a palavra significa, vieram até aqui. Porque a partir de agora, então, a gente vai começar a explorar movimentos vanguardistas, tá bom? E para isso, eu começo aqui com vocês com algumas questões, tá bom? E que questões serão essas? Olhem só. Primeiro ponto. O que é a tecnologia para vocês? E, obviamente, que a resposta de vocês vai levar em consideração o contexto no qual vocês vivem, né? Então, vocês vão associar tecnologia com aquelas que estão presentes nesse exato momento em que vocês estão assistindo a esta aula, correto? Da mesma forma, nós temos que pensar que a tecnologia influenciou alguma vanguarda surgida lá no início do século XX. Claro que vai ser a tecnologia daquele tempo, ok? Seguindo adiante, vamos pensar, você gosta de tecnologia? É bastante provável que algo que a tecnologia atual oferece seja do seu gosto, correto? Da mesma forma, houve ali um grupo de artistas do início do século XX que estavam ali encantados pelas maravilhas tecnológicas daquele tempo, não é? Seguindo adiante, temos uma outra questão para reflexão. Em sua opinião, a tecnologia só traz benefícios à humanidade? Por quê? E aí essa reflexão, certamente, você vai pensar nas coisas positivas que o rodeia, não é? E coisas que você observa que são tecnológicas e que beneficiam a sua vida, a vida da sua comunidade, do seu bairro e assim por diante. Mas você também é capaz de refletir sobre coisas talvez não tão boas que foram também frutos de tecnologia. E aí, será que este grupo lá do início do século XX, que estava assim tão encantado com a tecnologia, era capaz de vislumbrar coisas negativas sobre ela? Ou de repente para eles naquele momento a tecnologia era só a maravilha, o encantamento? Pois bem, e aí depois de pensarmos neste contexto da tecnologia, tanto nos nossos tempos como naquele tempo lá do início do século XX, vamos à nossa última questão para esse momento de reflexão. Vamos lá? E se esse encantamento pela tecnologia, que eu disse para vocês que houve um grupo de artistas do início do século XX que teve esse encantamento, não é? Se esse encantamento influenciasse a forma de fazer arte e escrever poemas. Sim, houve uma vanguarda que teve essa influência, esse encantamento pela tecnologia que acabou por influenciar essa forma de fazer arte, tá bom? E aí, para mostrar isso para vocês, eu trago uma tela. Vamos então à nossa próxima tela. O nome deste quadro é Dinamismo de um Automóvel. E ele foi pintado, ele foi executado por um artista italiano, não é? Professora, por que dinamismo de um automóvel? Bem, temos que lembrar que isto é uma pintura, isto não é um vídeo, isso não é, algo feito com as filmadoras, com os smartphones da atualidade, não é? É uma pintura feita numa tela, usando tintas. Mas o que este pintor queria com esta tela era justamente registrar o movimento de um automóvel, O movimento ali, aquilo que ele fazia, Então, que forma que ele encontrou de fazer isso? Ele foi fazendo esses cortes em V, vamos dizendo assim, como se cada um desses cortes representasse este movimento que vai rompendo aí
algo estático, não é? Esta era a intenção deste pintor ao pintar este quadro. E este quadro vai pertencer à vanguarda do futurismo, isso mesmo. Então, essa vanguarda tinha que princípios? O que ela propunha de novo, já que toda vanguarda vai trazer aí algum tipo de inovação, vai propor algum tipo de inovação. Vamos então conhecer um pouco sobre essa vanguarda. Vamos lá? O futurismo foi um movimento artístico e literário que aconteceu no início do século XX, no qual o moralismo e o passado foram rejeitados, anunciando o progresso e a tecnologia. O movimento se estabeleceu a partir da publicação do Manifesto Futurista, no dia 20 de fevereiro de 1909, no jornal francês Le Figaro, o qual foi escrito pelo poeta italiano Felipe Tommaso Marinetti. Seguindo adiante, os artistas do movimento futurista reverenciavam o quê? A modernidade, aderindo aos objetos da Revolução Industrial, ou seja, as máquinas. Estes tinham o objetivo de consolidar a sociedade por meio de um discurso patriótico, o qual englobava o desenvolvimento da tecnologia. Então, temos que pensar o seguinte, quais seriam esses elementos de tecnologia do início do século XX? E justamente os motores, as máquinas de um modo geral, a luz elétrica, não é? Então, de que forma, desse período, os artistas, os grupos artísticos se comunicavam, tornavam públicas as suas ideias? Por meio de manifestos. E esses manifestos vão ser publicados onde? Em jornais. Já vimos em outras aulas deste módulo que os jornais tinham extrema importância nessa época. Os jornais impressos traziam aí aquilo que havia de mais relevante como informação. Então, era também por meio dos jornais que os artistas desse período se comunicavam, não é? E tornavam públicas os seus ideais artísticos. No caso aí do movimento futurista, desde o seu nome, eles imaginavam o futuro, eles rejeitavam o passado, não é? Eles aí queriam reverenciar as maravilhas da modernidade, as máquinas, os motores, a luz elétrica, porque isso era o que mais recente havia em tecnologia. E isso iria inspirar a arte, não à toa, no dinamismo do automóvel que eu acabei de mostrar para vocês, aquela tela, o que o pintor quis mostrar ali? O movimento do automóvel. Olha só, era isso que ele tinha na sua expressão. E ora, que itens o manifesto futurista que a gente acabou de comentar traziam? Bom, nós selecionamos para vocês alguns elementos desse manifesto para que vocês possam conhecer. Olhem só. Então, o manifesto futurista trazia as seguintes questões, tá? Isso aí é um recorte, tá bom? Nós, começa por nós. E quem são estes nós? São os artistas do grupo futurista, tá? Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e o destemor. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo. Então, notem que a ideia deles era a questão de exaltar a novidade, esquecer o passado. E aí, essa palavra agressivo diz muito, porque por agressivo, entendam, eles propunham destruir o passado. Não era apenas propor novidade, eles queriam destruição mesmo. Chega de coisa velha, era assim que eles pensavam, não é? Então temos que ser agressivos para destruir o passado, tá? Nós afirmamos que o esplendor do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova.
A beleza da velocidade. Então, olhem aí para eles, a velocidade, os motores, as máquinas, tudo isso era belo, era fabuloso. Um automóvel de corrida é mais bonito que a vitória da Samotrácia. O que isso significa, professora? Vitória da Samotrácia, gente, era uma escultura, tá? Que remetia aí à Grécia Antiga. Então, para eles, um automóvel de corrida era muito mais belo do que a vitória da Samotrácia. Então, eis aí o princípio deles de beleza, daquilo que era belo. Era justamente a novidade, a velocidade, aquilo que era novo. O que era antigo, ó, não tem beleza. Precisa ser destruído, demolido, certo? E aí, sabendo então que esses eram os ideais, do futurismo, como é então que ficaria a literatura a partir desses preceitos? Então, olhem só, na cartela temos aí alguns pontos, né? Também o mesmo Marinetti, né, Tommaso Marinetti, que publicou o Manifesto Futurista, ele também, em 1912, lançou o Manifesto Técnico da Literatura Futurista. Então, para ele, como é que deveria ser a arte literária, né? Ele propunha, então, uma revolução literária que tinha os seguintes pontos. Destruição da sintaxe. Então, as palavras estariam soltas em liberdade. Emprego de verbos no infinitivo. Abolição de adjetivos e advérbios. Emprego de substantivo duplo em lugar do substantivo mais advérbio. Pontuação gráfica seria substituída por sinais matemáticos e musicais. Isso mesmo. Já pensou? No lugar de uma vírgula, sei lá, uma clave de sol? Seria essa a ideia deles, né? E a utilização de onomatopeias. Então, percebam que realmente eles propunham muitas mudanças, era muita coisa, não é, gente? Era realmente uma grandiosíssima revolução. Será que tudo isso aí que foi proposto foi colocado em prática? É o que a gente vai ver agora no nosso exemplo. Trouxemos aí um exemplo de um poema que foi escrito por um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que vocês vão conhecer mais adiante, e que tem o seguinte título, Ode Triunfal. Vamos lá, então? Olhem só. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Fortes espasmos retidos dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de voz ouvir demasiadamente perto, e arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo, ó máquinas. Então, deste poema, eu quero destacar com vocês aqui alguns pontos. Primeiro, essa sequência de R's que em minha leitura, né, eu fiz um som de R com a minha garganta, porque olha o que ele está dizendo, ó rodas, ó engrenagens. E aí, isso aqui, gente, sugere justamente o barulho das engrenagens. Lembra? Isso aqui é futurismo, é máquina, é movimento, é barulho de motor. É isso que eles têm como beleza. Então, isso aqui é uma influência do futurismo, tá? Outra coisa interessante que a gente pode notar aqui, quantos termos ele usa para fazer referência aos elementos tecnológicos? Lâmpadas elétricas. Gente, esse Czinho aqui é porque está com a escrita de Portugal, tá? Fábricas. E aí ele vai adiante e fala das rodas, das engrenagens, né? E vai falando de grandes ruídos modernos e, por fim, máquinas. Então vejam, eis aí aquilo que a gente pode observar como algo que é de fato um poema que tem influência do futurismo.
Tem tudo aquilo que estava no manifesto da poesia futurista? Não, mas tem as influências, tá? Então esse é um poema de Álvaro de Campos, que é um pseudônimo de Fernando Pessoa, e a gente vai ter também um outro exemplo aqui, que é Ode ao Burguês, e ele também vai ter aí alguns toques de futurismo, tá? Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros e sem pulos. E aí, este é um trecho de uma poesia de Mário de Andrade, que vocês vão conhecer também mais adiante algumas aulas sobre o modernismo brasileiro. Aqui, o tema não vai ser efetivamente futurismo, máquinas, não é? Eletricidade, porém, olha qual que ele diz. Eu insulto o burguês, homem curva, homem nádegas. Gente, isso aqui é justamente o tal do substantivo duplo que os futuristas propuseram. Esse substantivo duplo iria justamente substituir o uso de adjetivos, de advérbios, né? Então, quando ele diz burguês, ele está ali reiterando o quão burguês é aquela pessoa que ele está insultando, né? Homem curva, homem nádegas, é justamente para demonstrar como esses burgueses aí de São Paulo que ele está insultando são tão aí, vamos dizer assim, distantes de um trabalho mais braçal, né? Eles são homens ligados ao dinheiro, então eles são burgueses níquel, vamos dizer assim. Né? Então, por isso é que se usa esse substantivo duplo, e isso é algo que vem lá do futurismo. Então, vejam que tudo aquilo que foi proposto existiu efetivamente, a gente vai encontrar elementos em textos variados, entendendo que isso é uma influência da vanguarda futurista, ok? E para encerrar esta aula, nós vamos então falar de uma outra vanguarda, que foi o cubismo. Então, vamos conhecer o cubismo? Então, surgido na primeira década do século XX, o cubismo foi uma tendência artística moderna, onde o quadro surge como um acontecimento moldável, libertando-se da representação direta das formas da natureza. Esta tendência artística consistia em reproduzir pessoas e figuras em formatos de triângulos, cubos e quadrados. Então, no cubismo, nas representações artísticas em tela, por exemplo, tudo que fosse representado iria usar essas formas geográficas, né? Triângulos, cubos, quadrados. Então, no cubismo, o que se propunha era se afastar, vamos dizer assim, daquilo que fosse extremamente aproximado da realidade, né? A representação não ia fazer a representação assim como se vê na realidade. Ia se fazer a representação buscando essas formas geométricas, né? E aí, como um exemplo disso, nós temos a seguinte tela. Olhem só. E aí, esse seria então um exemplo de arte cubista. Professora, isto é uma senhora, nós conseguimos observar, conseguimos verificar. Mas notem que toda a sua composição, os pontos de luz e sombra desta tela, eles são feitos justamente a partir de formas geométricas. Então, nós vamos observar aqui que temos triângulos, temos um outro triângulo aqui, não é? Observem que essa sombra busca linhas mais retas, não é? A própria composição do nariz e das sombras aqui da testa, cada uma, né, de luz e sombra, cada um dos tons estão sempre compostos em linhas retas, né? Também aqui essa outra do pescoço. Então notem que este exemplo que a gente trouxe aqui vai mostrar para nós exatamente
como seria essa proposição de representar a realidade utilizando as formas geométricas. Neste exemplo aí, a gente observa que está um pouco mais suave essa questão das formas geométricas, mas há exemplos de telas cubistas que levam isso ao extremo, tá bom, gente? Essa representação utilizando essas formas. E isso poderia resultar em uma literatura como? Como é que seria, então, uma literatura com essa influência do cubismo, com essa inspiração nessa vanguarda? O que nós teríamos? Então, olhem só. Na literatura, né, o chamado cubismo literário baseia-se em quê? Como acontece nas artes plásticas. Então, assim como nas artes plásticas ia se criando, né, estas obras em formas geométricas, na literatura também buscaríamos isso. Quando se recriava aí uma tela, uma paisagem com o rosto de uma pessoa utilizando formas geométricas, o que é que se queria? Queria-se a criação de uma nova realidade, de certa forma diferente daquilo que se estava vislumbrando aqui no mundo real, vamos dizer assim, né? E aí, em literatura, o que acabaria resultando para nós? Na simultaneidade, no mesmo plano das percepções, na fragmentação, na livre associação de termos, no olhar cinematográfico, na colagem de situações e conversações. Ou seja, é um jogo com as formas da linguagem equivalente às formas cúbicas da pintura. Vamos frisar isso aqui. É um jogo com as formas da linguagem equivalente às formas cúbicas da pintura. Ou seja, nós teríamos textos que iam trabalhar nesse processo de colagem. Como assim, professora? Ora, o texto iria trazer para o seu ambiente, para o seu universo, justamente vários pontos, várias percepções, vários pontos de vista daquela mesma situação. Então, se fosse um texto que falasse, por exemplo, de um casamento ou de uma paisagem, é como se cada frase ou cada parte daquele texto falasse sobre um ponto de vista daquela paisagem ou daquele casamento, criando a tal da colagem. É como se cada uma das perspectivas, vamos colocar assim, daquela situação que o texto apresenta, fossem colocadas uma após a outra. E isso, então, seria um texto de inspiração cubista, que, numa primeira leitura, poderia lhe gerar um pouquinho de dificuldade para quem está lendo, mas se você entende o ponto de partida daquela inspiração, você então compreende por que aquele texto é daquela forma. E aí nós temos um exemplo. É um exemplo de um texto bem curto que tem como título Hípica. Né? O que é a hípica? É aquele lugar, aquele ambiente onde há ali competições de cavalos, né? Montarias e assim por diante, não é? E aí vamos lembrar, é um exemplo do cubismo. Então a gente já imagina o quê? Que vamos ter vários pontos de vista em simultaneidade desta hípica, né? Então, olhem só. Saltos recordes, cavalos da penha, correm jóqueis e Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Então, este é um poema de Oswald de Andrade. Então, olhem só. Ele olhou para a hípica e ele falou dos saltos que os cavalos estão dando, que são recordes, né? Fala que há cavalos nessa situação aí da Penha, que é um lugar de São Paulo, né? E aí falam dos jóqueis, que são os que montam os cavalos. Correm jóqueis. E aí, Higienópolis, que é um lugar bastante nobre lá de São Paulo também. E aí, ele vai trazer outros pontos. Os magnatas, as meninas. E aí, de repente, dá um outro salto para um outro lugar da hípica. E a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Então,
Ele trouxe vários pontos e vários elementos do mesmo ambiente, que é a hípica, né? Fazendo justamente a simultaneidade, porque tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo nesta hípica. E aí é essa característica do cubismo, essa simultaneidade de planos colocados dentro de um texto a respeito de alguma situação, de alguma temática. Certo, pessoal? Então, assim, nós finalizamos esta aula sobre duas vanguardas, o cubismo e o futurismo.